Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Que a espiritualidade superior também possa estar nos acompanhando. Com certeza estão, né? Para essa tarde aqui que vamos trocar ideias e energias juntos. O tema de hoje é o perdão no Pai Nosso. Então eu vou iniciar fazendo o Pai Nosso, né? Peço que vocês que estão aqui, os que estão em seus lares, possam nos acompanhar quando Jesus ensinou essa prece, né? Essa oração. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Pois bem, acabamos de fazer o Pai Nosso, uma oração que ela tem todo um contexto, né? Ela tem todo um tratado por trás ali de reflexões que às vezes a gente não percebe. Porque como ela é simples de fazer e todos sabem, a gente vai repetindo e às vezes não presta atenção, né? Porque se torna algo automático. E uma vez eu estava fazendo, eu ouvi e falei, peraí, perdoai as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, me deu esse estalo. Jesus coloca ali então o perdão às nossas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, certo? E ali eu comecei a fazer algumas reflexões e decidi então fazer essa palestra, baseado nessa reflexão que nós vamos fazer juntos agora, tá bom? Vamos começar com algumas questões aqui. A primeira é, seria uma condicional? Só vou ser perdoado se eu perdoar? Isso é uma questão. Deus somente perdoaria aqueles que também perdoam? Será que Deus tem essa condição humana? Ou Ele está acima disso tudo? Será que é Deus? Ou será que somos nós que, ao não perdoarmos, nos colocamos numa situação de não perdão? Reflexões que a gente está fazendo, tá bom? Deus precisa perdoar nossos erros? Será que é Ele que precisa? Será que Ele nos condena? Será que Ele nos quer o mal? Será que Ele olha por nós assim, ou para nós como seres imperfeitos, que Ele sabe que somos, né? Estamos caminhando por um processo aí de desenvolvimento. Então é outra reflexão que nós temos que fazer. Se é um condicional, se Deus precisa nos perdoar, e se Ele nos condena, né? A proposta de Jesus é de reflexão íntima, visando o nosso condicionamento mental e comportamental. Então quando eu estou falando, perdoai as nossas, assim como nós perdoemos a quem nos ofende, é um processo aí de reflexão íntima que nós temos que fazer. De como nós estamos nos comportando e se merecemos receber o perdão na mesma condição que nós conseguimos perdoar. Isso significa o seguinte, que eu posso perdoar só determinadas coisas, outras eu já não aceito, ou então eu não perdoo, mas eu peço perdão. É para pensar, certo? É um convite para nós nos libertarmos, né, de uma condição que nos afasta de Deus. Por isso que eu fiz as perguntas lá. Deus nos condena, Deus precisa nos perdoar? Ou somos nós
que ao nos colocarmos nessa condição de não perdão ao outro, nos afastamos de Deus. Por quê? Por que você está falando isso? Que eu, ao não perdoar, me afasto de Deus? Ora, porque eu estou me colocando numa situação onde eu não tenho, vamos assim dizer, o conhecimento moral necessário para estar próximo de Deus. Eu ainda estou trafegando, estou navegando em mares turbulosos ali, né? Mares, eu diria que complicados no aspecto das energias negativas. E Deus é amor. Quando eu não perdoo, eu estou amando? O que vocês acham? Bom, se Deus é amor e eu não estou perdoando, por isso que Jesus colocou lá, perdoai as nossas assim como nós perdoamos. Então, de fato, cria-se aí um condicional. Porque se eu não consigo perdoar, eu estou me colocando numa situação em que as minhas energias não vão permitir que o outro me perdoe. Não sei se dá para ter essa percepção. Só que Jesus, ele não se absteve de manter essa ideia da condicional só no Pai Nosso aí. Tem outras passagens que a gente vai ver agora, tá? A primeira delas que a gente vai ver é essa aqui, da mulher adúltera. Acho que todos conhecem, né? Essa passagem. A mulher foi apresentada para Jesus. Ela havia, de fato, sido pega, né? Em adultério. A lei lá dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. E a turma estava lá preparada para apedrejar a mulher. E aí decidiram, então, primeiro testar Jesus, né? Olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Aqui você diz o quê? Jesus refletiu um pouco e propôs o condicional para pessoas. Aquele dentre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Vocês estão percebendo aí o condicional? Não? Olha, eu peço perdão, ou eu perdoo na medida que sou perdoado. Ou então aqui, você condena na medida que você não tem pecado, você nunca errou. Não é assim? Aí o pessoal condenou a mulher e apedrejaram ela, vocês lembram? Não, né? Saindo de fininho, certo? E aí fica a mulher. E Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, não, se for o Senhor. E aí vem ele dizendo, olha, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Por que, gente, que ele não a condenou, se ele tinha essa capacidade? Porque a gente acabou de ver aqui que Deus não condena. E Jesus, na condição de emissário, entre aspas, de Deus, né, condenaria? Se ele veio nos apresentar Deus como amoroso, Pai maior, aquele a quem devemos amar, também diz que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, né? Daí ele também não a condenou, vai, olha, não peques mais, aprenda uma lição aí, certo? E aí tem uma outra, que é a parábola do credor incompassivo. Essa imagem aí tenta mostrar isso, né? Não sei se todos conhecem. Nessa parábola, Jesus diz que tinha um homem lá que estava devendo 10 mil denários lá para o rei. O rei decidiu cobrar. 10 mil denários era uma grana, viu, gente? E aí o rei decidiu cobrar, o homem foi lá e falou que não tinha como pagar, então Deus, o Senhor, né? Não, Deus, o Senhor lá, da parábola, né? Falou assim que iria prender as mulheres dele, os filhos e ele, enquanto ele não pagasse. Eles iam ficar presos. Aí ele implora, chora, se ajoelha. E aí o Senhor, lá compadecido, decide perdoá-lo. E o homem vai embora. Só que no meio do caminho o homem encontra uma outra pessoa que devia para ele 100 denários. Lá era 10 mil, aqui é só 100. Então era uma migalha
perto do que ele devia lá para o Senhor. Vocês estão percebendo? Ó? Esse aqui era uma coisinha pequena perto do que o outro. E aí ele cobra o sujeito, fala assim: meu filho, cadê o dinheiro que você me deve? Não, eu não tenho como pagar, por favor, não, eu vou mandar prender você, prender suas coisas. Não, pelo amor de Deus, se ajoelha, pede, mas o homem não perdoa. Aí, companheiros do homem, vendo, vão lá e falam para o senhor, falou: olha, só acabou de perdoar o sujeito aí, ele não está perdoando o outro lá, por uma porção infinitamente menor. O senhor então chama o homem, manda-o prender, né, aos algozes. Tem traduções, gente, né, do texto aí que diz que manda-o atormentadores. Numa fala que são algozes, na outra fala que são atormentadores. Por quê? Porque ele não conseguiu perdoar a quem devia para ele pouco, enquanto ele devia muito. Interessante, né? Não conseguiu perdoar o pouco, enquanto ele mesmo devia muito. Essa é a parábola do credor incompassível. Para outra reflexão, de uma outra condicional aí. Então vocês percebem que não está só lá no Pai Nosso? Jesus vem trazer esse condicional. E eu acho interessante essa outra tradução que fala dos atormentadores. Por que será? Porque a pessoa, quando ela cai em si, de que ela está numa situação em que ela age com incoerência, né? Com imparcialidade, por exemplo. Quando ela percebe que ela está nessa situação, ela fica atormentada. Ela fica afastada de Deus. E ela se atormenta. Então eu acho mais interessante essa tradução aí, né? Dos atormentadores. Que não são pessoas, tá? É o próprio mental da pessoa. E vocês querem ver uma outra coisa interessante? A gente aprende com a doutrina que o pensamento é energia e que nós nos ligamos através do pensamento de acordo com o que nós pensamos. Então, espíritos vão se ligar a nós de acordo com os nossos valores, com os nossos pensamentos e por aí afora. Então percebe que o homem, por si só, por ser avarento do jeito que ele é, ser uma pessoa que não tem uma capacidade, né, de percepção dos seus erros, que ele cobra dos outros aquilo que nem ele pode dar também. Esse tipo de pensamento aí é um pensamento que eleva a pessoa, ou é um tipo de pensamento que a mantém rebaixada em níveis de energia negativo? Ela vai receber mentores maravilhosos ou ela vai ter espíritos atormentadores ao lado dela? O que vocês acham? Qual que é a probabilidade? Então, a mensagem central dessa parábola, né? É assim, olha, quem deseja misericórdia deve aprender a ser misericordioso. É simples. Se eu quero receber, eu tenho que também aprender a dar. E receber a condição divina exige disposição para perdoar. Olha o que eu coloquei aqui. Não é Deus nos condicionando, mas é nós nos colocando nessa condição. Eu só vou conseguir se eu me colocar nessa condição. E Deus está esperando. É simples. Ele não está nos cobrando, ele está esperando. Nós é que estamos confusos aí, não sabemos como agir. Apesar de que existem todas as dicas, como 3 que eu trouxe aqui agora. Certo? Bom. Aí vem o grande dilema, que pode nos levar para a luz, ou pode nos levar para a escuridão. Pedir perdão a Deus pode nos levar para a luz. Desde que eu, o quê? Perdoe quem me ofendeu, certo? É fácil pedir perdão a Deus, difícil é perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque pedir perdão é simples. Ai, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas e você, filhão, você está perdoando?
Se alguém vir te pedir perdão, oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Não? Parece que eu ouvi. Será que foi o Bezerra me chamando? Não? Então tá bom. Aí, gente, dentro dessa condição aqui de luz e trevas em nós, tem algumas questões a se fazer aqui, tá? A primeira é: existe alguém ou algo que eu ainda não consegui perdoar? Lembra, perdoar. Quando você for fazer o Pai Nosso agora, é perdoar as nossas como eu. Então a grande pergunta é: existe alguém ou algo? Alguém é pessoa, algo é uma situação que eu não consigo perdoar? Outra, eu ainda guardo alguma mágoa? Eu sei que vocês que frequentam aqui o GEM já não tem mais nenhuma, né? Mas vocês acreditam que tem gente que guarda mágoa? É uma pergunta a se fazer. Outra, como eu desejo estar próximo de Deus, guardando mágoas? Acabei de falar aqui, né? O que nos afasta de Deus são os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções negativas. Quem alberga em si mágoas, está elevado, está iluminado ou está apagado? E se imantando aos atormentadores. Gostei desse termo, atormentadores. Lá da outra tradução, né? Da parábola do credor incompassível. Então, como é que eu posso estar próximo de Deus se eu guardo esses rancores todos em mim? Me apagando como ser? Perdoar é libertar o outro e encontrar a liberdade para o próprio coração. Quando eu perdoo, eu libero o outro daquela carga que eu estou jogando em cima dele. Vocês concordam ou não? Ou vocês acham que uma pessoa que guarda a mágoa da outra não está jogando uma carga em cima dela, além de manter ela com você, essa carga com você? Quando você perdoa, você libera o outro. E mais, você também encontra a sua liberdade. A liberdade para o próprio coração. Você corta um vínculo. E aí, eu já falei aqui no início, mas vamos de novo. Jesus apresentou o Pai Nosso como um modelo de oração. É um modelo. Tá certo? Não se trata apenas de uma prece decorada e repetitiva, como nós estamos habituados a fazer, sem o processo de reflexão. Como eu falei para vocês, a gente cansou de fazer rela e eu nunca tinha parado para pensar nesse condicional, por isso que eu decidi desenvolver a palestra. Mas tem outras coisas mais que tem lá, certo? Então a gente tem que aprender a fazer o Pai Nosso agora, de fato, analisando os condicionais que lá estão, o significado das palavras, dos sentimentos que elas albergam. E aí a gente vai descobrir, né, que o Pai Nosso, ele é um roteiro de reflexões para a transformação moral. Porque quando eu penso naquilo que eu estou dizendo, eu faço reflexões em cima daquilo, eu estou fazendo o quê? Processos de reorganização mental, de reprogramação das minhas ideias, meus valores, meus conceitos. E aí é uma transformação moral. Pensar e refletir quando você faz o Pai Nosso é um processo também de reforma íntima, por incrível que pareça. Né? Tem tanta gente assustada com a reforma íntima, está aí, é só um processo de você refletir. E aí o que a gente pode aprender então com essa mensagem do Pai Nosso, além dessas coisas que eu falei aqui? Dentro ainda desse processo de nós caminharmos para a luz ou para as trevas, né? Que são escolhas nossas. Nessa mensagem aí de Jesus, nós aprendemos humildade para reconhecer erros. Porque eu só vou ser perdoado se eu perdoar. Isso vai requerer de mim humildade. Deixar o orgulho de lado, uma série de outras coisas, vaidade, por aí afora.
Misericórdia para aceitar e compreender o próximo. Aceitar e compreender o outro. Aceitar que o outro talvez não consiga dar para você aquilo que você está esperando dele, né? E misericórdia com ele. Porque todos nós precisamos de misericórdia, certo? Responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Quando eu me magoo com alguém, pela atitude dele, desse alguém, e eu refaço as minhas reflexões e chego à conclusão que aquela pessoa ela é daquele jeito. Ela não consegue dar mais do que ela é de fato, eu não consigo fazer ela diferente, como eu queria. Se eu me magoo com ela e fico retendo essa mágoa, o que eu estou fazendo? De quem é a responsabilidade por estar mantendo esse tipo de sentimento? É dela? Que fez daquele jeito e eu descobri que ela é daquele jeito mesmo? Ou é minha, porque eu estou albergando e mantendo esse sentimento comigo? E então a gente vai começar a discutir uma questão aqui. O que é de fato perdoar? A ideia dessa imagem é você se libertar, né, das trevas e caminhar em sentido à luz, com base naquilo que a gente vem falando aqui. Então a gente vai ver aqui o que perdoar não significa e o que perdoar significa. Tá bom? Vai ser rápido, porque senão a gente quer fazer uma palestra só falando disso. Primeiro, o que não significa? Aprovar o erro. Então, quando você perdoa, não significa que você aprova o erro do outro. Esse é um ponto. O que significa, então? Renunciar à vingança. Porque se eu não aprovo o erro do outro e eu quero me devolver na mesma moeda, o que eu estou fazendo? Estou sendo diferente dele? Percebe ou não? Ora, se eu estou reprovando o que ele fez, vou eu fazer igual? Não é um contrassenso? Não significa, fingir que nada aconteceu, porque de fato aconteceu. Então eu não vou conseguir perdoar a pessoa esquecendo tudo. Não, você vai continuar lembrando. É difícil você não lembrar. Mas o que significa então? Desejar o bem para o ofensor. Você não entrar na mesma sintonia dele. Falar mais moderno agora, ó, que chique, na mesma vibe. Gosto da palavra vibe. Não entrar na mesma vibe do outro. Certo? Porque senão você vai se rebaixar também. Aí vem aquele condicional, ó, você só vai ser perdoado se você perdoar, né? Mas você está magoado e quer se vingar. Você não consegue esquecer. Você não consegue pensar no bem para a pessoa. Não significa também abrir mão da justiça. Principalmente se envolve situações onde a justiça pode resolver. Você pode perdoar a pessoa e buscar a justiça. São coisas distintas, certo? Aí. E o principal é seguir em frente em paz. Não significa então abrir mão da justiça, mas você deve seguir em frente e em paz. Porque você perdoou e está buscando a justiça. É outra história. Que a gente não aprende que todos nós estamos plantando e depois nós vamos colher. Se a pessoa plantou alguma coisa ruim, ela vai colher. Não precisa ser você que provoque isso. A própria justiça pode fazer isso. Certo? Não significa também, gente, ficar vulnerável novamente. Ai, mas Edson, eu vi uma palestra que quando se ofende, né, quando você leva uma mão na face, você oferece a outra. A gente tem ouvido essas coisas. Mas peraí, não é bem assim. Se você foi traído, se você teve uma situação desconfortável, se você teve problemas com uma pessoa, não significa que você vai ficar virando as costas para ela de novo. Vai ficar esperto, né? Você pode manter a pessoa próxima de você, só que agora você está mais, como é que eu poderia dizer, escolado.
né? Significa, gente, não ter ressentimento. É isso que é importante. Porque o ressentir, ó, o termo já fala, né? Ressentir é você sentir de novo a mesma emoção que o outro provocou em você quando te magoou. Então você fica realimentando uma energia ali, uma situação difícil. Não significa tornar-se cúmplice do erro. Tem esse detalhe também. Então você reconhece que a pessoa errou. Ao perdoá-la, você não se torna cúmplice dela. Você está se libertando de uma energia que não deveria estar com você. Mas você entende que ela errou. Certo? Porque ela está na condição dela, que é diferente da sua. Já que você compreende o erro. E ela ainda não. E aí, essa questão, perdoar então, significa você ter consciência de você mesmo, ou mesma. Eu tenho consciência de mim, eu sei que aquela pessoa errou, que aquilo eu não faço, mas ela ainda está fazendo, só que eu tenho consciência de que eu não faço, eu estou numa outra situação. Perdão na ótica espírita, vamos ver o que a gente pode aprender mais. Todos somos espíritos imperfeitos em evolução, ponto, isso é um ponto. Se todos nós estamos aqui encarnados, significa que temos algo a aprender. Senão nós estaríamos no plano espiritual. Tá certo? Se estamos aqui, é porque nós precisamos aprender coisas, precisamos, nesses processos de interrelacionamento um com o outro, e se desenvolvendo. Esse é o primeiro ponto. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Pode ser um pouquinho melhor. Porque já aprendeu coisas. Enquanto o outro ainda não está aprendendo. Então quando eu penso assim, eu olho o erro do outro, eu falo, caramba, eu já não faço mais isso. Significa que você está num caminho bom. Só que às vezes você faz coisas que o outro também não faz e que considera errado em você. Bom, então, precisamos fazer aí o meio termo, né? Se estamos aqui, é porque todos precisam aprender, cada um na sua necessidade. Todos nós, em algumas situações, erramos e acertamos. Todos erram e acertam. Os que acertam, ótimo. Mas os que erram têm a oportunidade de, a partir do reconhecimento do erro, se libertar daquilo e se desenvolver, porque aprendeu uma lição. Então a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, desde que nós tenhamos condições de perceber isso. Perceber o quê? Que erramos. Todos nós necessitamos de compreensão, todos. Por quê? Porque somos crianças espirituais ainda em processos de aprendizado. A indulgência para com os defeitos alheios é uma das maiores virtudes. Isso segundo o Livro dos Espíritos, a questão 886. Eles falam lá, a indulgência para os defeitos, com os defeitos alheios, é uma das maiores virtudes do ser humano. Lembra? Perdoai as minhas, como eu perdoo a dos outros. Indulgência para com os defeitos alheios. E o perdão e a lei de causa e efeito, hein? Vocês sabem que é lei de causa e efeito, né? Se existe uma situação de dor, é o efeito. Existe uma causa que causou a dor. Será que é? A lei divina não pune. Ela educa. Então a lei de causa e efeito não é para punir, mas é para educar. Toda ação gera consequências. Tudo que a gente faz gera uma consequência. Porém, o arrependimento, quando a gente reconhece o erro, a expiação, quando a gente se propõe a recuperar aquele erro que nós cometemos, a reparação,
Porque uma coisa é eu espiar aquilo que eu fiz, a outra é eu ir lá e reparar com o outro aquilo que eu fiz. Conduzem ao progresso espiritual. A gente não vai progredir se ficar estagnado. O perdão, então, ajuda a quebrar os ciclos de sofrimento e liberdade. E a gente tem que pensar também o ofensor como instrumento de aprendizado. Como assim? O ofensor pode ser um instrumento de aprendizado? Muitas vezes a ofensa revela, vamos lá, o nosso orgulho. Eu me ofendi por quê, né? Nossa vaidade, que é diferente de orgulho. Nosso egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Nossa intolerância. Olha que interessante, orgulho, vaidade e egoísmo levam as pessoas a serem intolerantes. Com os menores defeitos do outro, quando elas mesmas têm mais defeitos que o outro. Outra pergunta a se fazer. Dentro desse caminho né, de luz ou trevas em nós. O que esta experiência veio me ensinar? Dificilmente a gente faz essa pergunta, tá? Porque a gente às vezes se magoa tanto, fica tão envolvido naquela situação de dor, que a gente não consegue se abster, não consegue parar para pensar o que essa experiência pode te ensinar. Dificilmente a gente para pensar sobre isso. Porque a gente não usa o raciocínio, a gente usa só a emoção. Aquele que me ofende, consciente ou não, pode ser o agente da minha transformação e evolução. Eu coloquei aqui, aquele que me ofende, consciente ou não, pode ser o fator de transformação, o agente. Porque, gente, às vezes a gente se ofende com as pessoas sem que elas saibam que estão nos ofendendo. Nossa, Edson, tem gente que faz isso? Eu sei, aqui não tem. Eu já falei isso para vocês. Né? Mas tem, infelizmente. Olha, eu já vi inúmeros casos de pessoas que se magoam com as outras. Porque ela fez isso, fez aquilo, e a pessoa, mas por que você fez? Eu nem sabia que eu tinha feito. Nem entendo por que ela está assim. Não acontece aqui no Manuel Bento, não, tá? Viu? Entre os voluntários, por exemplo, não acontece isso não, tá bom? Em outros lugares. Se ofender com o outro, sem saber, o outro nem sabe por quê. Estou entregando os podres do Manuel Bento. Obsessão e ressentimento. Olha que interessante isso aqui, hein? Ó. Lembra que eu falei de como é que você, em quem você se liga, né? Aprendemos com a doutrina espírita que pensamentos persistentes criam sintonia espiritual. A gente já falou sobre isso, certo? Pensamentos persistentes vão criar sintonia. Então, mágoa contínua pode provocar o quê? Perturbação íntima no primeiro momento. Certo? Desequilíbrio emocional. Vínculos espirituais infelizes. A gente já falou também sobre isso. Eu começo num processo meu, aí eu vou me ressentindo daquilo e eu crio esses vínculos. Perdoar além de libertar provoca a higiene espiritual e energética. Toda vez que eu faço a palestra aqui, eu falo, né, que a gente veio aqui para se restabelecer de energias, né? E do mental, que vai nos ajudar a se transformar. É isso. A reflexão vai fazer a gente se libertar. Certo? Olha o Kardec aqui, ó. O que ele fala sobre o perdão? Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Porque falar todo mundo fala, mas o agir é diferente. Perdoar não é dizer, perdoar é sentir.
Porque eu posso falar, eu te perdoo, mas eu continuo ali com aquele ressentimento. Então eu preciso aprender a não sentir, a não manter esse sentimento de novo comigo ali, reter comigo. E aí nós temos um exemplo, mais um exemplo aqui de Jesus. O que é que Jesus disse quando estava lá na cruz, gente? Vocês lembram? Vocês estavam lá ou não? Tinha uns lá que estavam lá cutucando ele, inclusive. Né? O que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha que coisa fantástica. Olha, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem, são ainda crianças, né? Então, olha que interessante, a maior injustiça da história recebeu o maior exemplo de misericórdia. Nossa, quando eu passo essas reflexões, eu fico emocionado, sabe? E a questão do perdão e a reencarnação, será que o não perdão influencia na nossa reencarnação futura? Interessante, né? A doutrina espírita amplia a nossa compreensão sobre essas questões. Muitos conflitos atuais podem ter sua origem em vivências passadas. Conflitos nos lares, conflitos nas situações, com as pessoas. Pode ser algo que vem lá de trás. Familiares difíceis, por exemplo. Todos os têm. Antipatias instantâneas que você tem, às vezes, com alguma pessoa. Não fui com a veneta daquela pessoa. Não fui com a cara dela. Desafetos persistentes. Não precisa ser no lar, né? Pode ser outros tipos de desafetos. Da onde vem? Perdoar é libertar o outro e a si mesmo das amarras do passado, para juntos seguir rumo à luz. Olha que interessante, hein? É liberar o outro e a si mesmo das amarras do passado. Às vezes, pode ser um passado recente, como um passado anterior. Para que juntos caminhem para as luzes. Quando você planeja o seu reencarne aqui, você vai se reunir com pessoas que foram desafetos seus, não é para vocês virem aqui se atazanar de novo, para criar situações. Não, é para se libertarem, para juntos caminharem para a luz, um ajudando o outro. Mas às vezes a gente te deixa levar pelo outro lado, né? Quais são os benefícios emocionais do perdão? A gente vai insistir com algumas coisas aqui, mas primeiro delas, menos ansiedade. O perdão liberta a mente dos pensamentos que sufocam e cansam o ser. Olha o que eu coloquei aqui, pensamentos que sufocam e cansam a pessoa. Porque a pessoa que está magoada, está ali ressentida, ela está se sufocando. Ela que não percebe. Menos sofrimento. O perdão alivia o coração e diminui o peso das mágoas, rancores e dores. É um santo remédio. Mais serenidade. O perdão traz paz interior, equilíbrio e leveza para viver melhor. Como você se libertou daquela carga, né? Você está mais leve. Vive melhor. Perdoar não é só um presente que damos ao outro, mas principalmente a nós mesmos. Então, quando eu pensar que ao perdoar, eu estou dando um presente para mim, porque eu estou me libertando de uma carga, o presente para o outro passa a ser insignificante. Porque o grande presente é para você. Apesar de que o outro também vai receber, certo? Mas o maior beneficiado do perdão, sabe quem é? Não é nem o outro, é você mesmo. O perdão não muda o passado, mas transforma o presente e ilumina o futuro. Certo? Quais são os benefícios espirituais do perdão? Paz de consciência, liberta o coração, né? Liberta o coração da culpa, do ressentimento, do peso do passado, trazendo leveza à alma. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, só estou reforçando.
melhores vibrações, eleva o padrão vibratório, traindo pensamentos, sentimentos e situações mais positivas. Você corta o vínculo com aqueles atormentadores e liga-se a mentores. Olha a diferença. Corta os atormentadores e se liga aos mentores. Ou melhor, permite que os mentores tenham acesso a você, que eles estavam com dificuldade. Crescimento moral, ó. Perdoar é exercitar o amor, a humildade, a compreensão, fortalecendo as virtudes do espírito. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não é assim? Não é um outro condicional de novo, ó. Felizes aqueles que são misericordiosos, porque vão alcançar a misericórdia. Perdoar é libertar o outro e a si mesmo, abrindo espaço para a paz, para o bem e para a luz que transforma. Agora vamos ver os benefícios relacionais, nos relacionamentos do perdão, tá? Reconciliações, ó, o perdão abre caminhos para reaproximar, restaurar vínculos e construir novas histórias com os mesmos personagens. Nossa, construir novas histórias é fantástico. Mas para isso é preciso fazer uma limpa, né? Daquilo que não permite essas novas histórias. Harmonia familiar. O perdão dissolve mágoas, fortalece os laços e cria um ambiente de paz e amor no lar. A prática do evangelho no lar contribui para isso. Compreensão? Perdoar é enxergar o outro com mais empatia e menos julgamento, reconhecendo suas lutas e limitações. Lembra-se, todos nós estamos aqui em processos de aprendizado. Ninguém é melhor do que ninguém, porque está todo mundo aqui precisando de alguma coisa. Perdoar não é concordar com o erro, mas escolher o amor em vez do ressentimento. Olha, já falei sobre isso, mas eu vou reforçar aqui. Não é concordar com o erro, mas é escolher o amor em vez do ressentimento. E aí eu lembro mais uma passagem do Evangelho, onde ele fala, ó, amai os vossos inimigos, fazei o bem a os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, qual é o mérito disso? O verdadeiro amor é aquele que suplanta o amor da recíproca, né? E extrapola para aquele que nos persegue. Quando você aprender a desejar o bem para aquele que te deseja o mal, você está cortando, você está criando um escudo protetor energético aqui contra as energias que vêm de lá. Você está se protegendo, sabia? Exercício de reforma íntima. A gente não falou aqui que perdoar é um processo de reforma íntima? Vamos ver aqui os que a gente pode fazer. Identifique uma mágoa. Procure reconhecer o que ainda lhe causa dor. É um processo que eu quero que vocês pensem em cada um. Corte vínculos. Não pense no ofensor com raiva e tente enviar-lhe luz. Eu estou colocando aqui tente, porque não é fácil. Mas tem que começar. Quando eu pensar naquela pessoa que me fez mal, eu tenho que ter, entre aspas, dó dela e emitir luz para ela. Desejar o bem. Com isso eu me protejo. Entenda as suas limitações. Ninguém que esteja sadio age apenas por maldade. Olha, as suas limitações, limitação do outro. Uma pessoa que está sadia, ela não vai agir por maldade o tempo todo. A pessoa lá está doente. Está desequilibrada. Pode ser no egoísmo, no orgulho, na vaidade, não sei. Evite ressentir mágoas. Substitua o negativismo por sentimentos de paz. Corte o vínculo. Ore e vibre pelo ofensor. Crie um escudo energético protetor através da emanação de boas energias. Já falei sobre isso, só estou reforçando. Quando você ora pelo outro, quando você deseja luz para o outro, você está criando um escudo próprio seu. Porque você está emanando luz, enquanto que o outro está em trevas. O perdão não é
O perdão não é, aqui faltou um acento, perdão. O perdão não é fraqueza, é libertação e busca de sentimentos saudáveis e pacificadores. Olha que eu vou falar aqui de novo, não é fraqueza, é busca, né, de libertação e busca de sentimentos saudáveis e pacificadores. Vamos então agora concluir a palestra com mais algumas reflexões, tá? Dentro do horário. Quando perdoo, não mudo o passado, porém, transformo o futuro. Passado foi, mas eu tenho oportunidade de transformar o futuro. O perdão não é um favor que fazemos ao ofensor, é uma libertação que concedemos à nossa própria alma. Você não está fazendo favor nenhum para o outro, você está, na verdade, se ajudando. Perdoar é libertar-se, amar é evoluir, servir é iluminar. Então vamos lá de novo. Ó. Perdoar é libertar-se, amar é evoluir e servir é iluminar. Isso aí. E aqui eu acabo a palestra. Ó. Agradeço a atenção. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tá bom?